da última hora, com alegria, ou do nosso companheiro pequenino, muito sabedoria. Não se esqueça de que qualquer que seja a sua posição na vida, há sempre dois níveis a observar: os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim você pode compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados. E desta forma, poderá ajudar melhor a uns e a outros. E assim, queridos companheiros, que possamos serenar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, nos desligar momentaneamente das atribulações, dos problemas que nos cercam, para essa recarga, para esse bálsamo que é o estudo do Evangelho. Que possamos sentir esse ambiente que já foi desde amanhã preparado, fazendo as limpezas políticas e energéticas nos ambientes da cabana e de todas as pessoas que aqui estão, formando essa corrente de amor, de estudos e de trabalho. Que possamos sentir o mentor da cabana, que toda semana, com esforço árduo de nos chamarmos para esse trabalho. O esforço do nosso mentor, nos mantermos conectados, em afastar as visitas que chegam na hora errada, o telefone que toca, a dor de cabeça. Olha o esforço que é da espiritualidade para que cada um esteja curtindo. Vamos sentindo como uma brisa que bate no nosso rosto, todo esse impacto. Sentindo como um abraço de Maria, de todas as figuras do feminino, trazendo a sutileza, mas a força, a determinação, trazendo também o olhar do nosso querido Mestre Jesus, que é o nosso exemplo maior a ser seguido. Com todo esse carinho, nos sentindo fortalecidos para estarmos juntos. E assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E assim que possamos envolver a nossa querida companheira Marélia, juntamente com o seu mentor, que trará a preleção dessa noite.
todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva agora e sempre. Conseguem me ouvir bem? Eu estou com a minha aqui, que às vezes me deixa meio insegura. Às vezes ele funciona, às vezes está ótimo, né? Fantástico. Então vamos lá. Só no meu. Eu fiz aqui 19h40, até que horas? 8. Vamos lá. O capítulo de hoje, do nosso estudo, é o capítulo 22. Não separar o que Deus juntou. Esse capítulo é um capítulo bem curto do nosso Evangelho e ele tem 2 textos que a gente fala. Um é indissolubilidade do casamento e o outro é o divórcio. Na primeira parte, só para a gente fala da discussão, eu falei pequeno que é bem mais. Agora complicou. Só voltar lá. Tô tentando. Quer pôr a outra televisão? A outra tem volume normal. Mas é mudar aí, já acabou o evangelho. Quer tirar uma televisão por outra? Para isso, é necessário desativar o modo avião. Segunda. Vou pegar uma pra lá. No celular. Voltou. O que mandou Moisés dar ao homem a sua mulher carta de desejo? E enviar respondeu. Porque Moisés, pela maneira vos permitiu enviar vossas mulheres. Mas ao princípio não é assim. Não, compra meio. Você vai todas Ar-condicionado. não pode usar uma legislação e casar com outra, começa a viver. E de se casar com a que o outro repudiou, começa a viver. Nessa passagem, que a gente considerar que é uma passagem mais complexa, embora curta, um capítulo curto, mas é um capítulo complexo. É complexo. E para que a gente possa entender um pouquinho, que a gente vai na próxima agora, a gente precisa entender o que Jesus falava, né? Porque senão fica muito estranho. Essas palavras dele parecem que são palavras ao. Então, naquela época, Jesus, os fariseus, que eram, tinham, ou achavam os melhores, porque eles queriam entender a lei, e eles viviam cantando a pegadinha sobre Jesus. Ora cair contra um, ora contra o outro, para que eles pudessem estar tirando a razão de Jesus, colocando as palavras de Jesus em sério, né? E quando eles perguntam se era isso com a humanidade e o que acha que é, naquela época já era considerada uma questão de divórcio. Porque quando se casava, aquele dom que era dado às mulheres já era tendo isso em consideração. E se por algum motivo aquele casamento não desse certo, estava sendo vivendo aquele valor dos homens. Então, isso pode ser já tinha colocado. Aí eles perguntam, quando perguntam a Jesus sempre que perguntava a ele alguma coisa, se era isso, se era certo fazer isso ou não, já nessa tentativa, nessa segunda intenção que era de colocar numa situação difícil, ele sempre respondia. Não tem perigo, observou a lei, porque Jesus estudava as leis. Ele estudou muito, tudo que fazia isso próximo àquele pensamento. E para que ele colocasse os seus ensinamentos, ele tinha que puxar de algum lugar, que era no Antigo Testamento.
Então, quando ele diz assim, né, vocês não têm livro, vocês não estudaram, vocês não viram lá que é possível, que pode, né, ser dado o divórcio, né? Só que aí entram outras questões, né? E quando ele fala em adultério, né, que é possível, né, se dar essa separação, se dar esse divórcio, essa carta, né, de divórcio, era possível desde que tivesse algum motivo. E mesmo naquela época, tinham duas linhas distintas de pensamento, né? Eram escolas distintas, em que uma delas era um pouco mais flexível. Qualquer coisa que acontecesse que desagradasse ao homem, ele podia se separar da mulher. Seja por alguma coisa que ela fez que ele não gostou, algo que ela falou que ele não gostou, ou ele conheceu uma outra pessoa mais jovem, era rapidinho, ele podia. Então, tinham essas duas correntes de pensamento possíveis, e a outra não, já era um pouco mais conservadora, que se permitia a separação, o divórcio, mas que se pensasse antes. Por quê? Porque era dado ao homem que ele poderia dar o divórcio à sua esposa. Só que se por algum motivo, se ela se casasse com alguém e se divorciasse também, se por algum motivo ele quisesse retomar a união, não é que ele não poderia. Então, essa situação já era um descritivo, algo para fazer o homem pensasse mais antes de dar o divórcio. E a gente está falando aqui em homem porque naquela época eram eles que tinham eles que davam o divórcio às mulheres. As mulheres não tinham essa de escolher, né? Eu quero divorciar ou não. Então, eram os homens. Então, só para a gente entender um pouquinho dessa complexidade, né? Então, e aí Jesus diz, né, no final, eu pois declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, que não for por causa de fornicação, que naquela época seria o quê? Aquela, como fala, traição, né? E por algum outro fato, né, que deixasse de parar essa traição, tanto é que naquela época era a lei comuna, era que se apedrejasse aquela que traiu o seu esposo. Né? Então, aquele que separasse, repudiasse sua esposa e não fosse nessa condição e casasse com outro, ele estaria cometendo uma adultério. E aquele que casou com aquela que foi repudiada também estaria cometendo uma adultério. Isso para as leis da época. E aí, o que a gente traz para a gente agora? Né? O que Jesus nos traz nesse ensinamento? Que, a não ser o que vem de Deus, as leis de Deus, que são imutáveis, as leis dos homens, elas sofrem alterações. E essa questão do casamento pode modificar muito de local para local, de país para país. Depende da cultura local. Então, as leis humanas, elas são modificadas. E com o passar do tempo, elas vão se modificando. Mas aquilo que vem de Deus, isso não muda. E esse texto, ele vem nos falar de leis que eram as leis da época, né? Que era o divórcio, a separação, porém com algumas ressalvas, e hoje nós temos isso também. Mas as condições que regulam as uniões hoje é que devem ser observadas com mais atenção. Então, como são as leis de Deus são dadas, uma das leis para se reger um casamento é a lei do amor. Essa não muda em lugar nenhum, em país nenhum, em local nenhum que a gente for.
Né? Tem países que só o casamento no civil, perante a lei, basta, para outros somente o casamento dentro da religiosidade, da religião que aquelas pessoas seguem, está dentro também. Não há necessidade de formalizar perante a lei local. E tem alguns lugares que precisam dos dois. Com isso, são condições nossas, leis nossas, das nossas questões materiais. Porém, o que esse texto nos traz é a questão da união e do amor. E o que Kardec nos trouxe com base, né, no Antigo Testamento, Outro Testamento, passagens de Jesus, é que a gente observe a questão de como estão sendo as uniões, como foram as uniões. Né? Então, no lado da lei divina, o que deveria acontecer? Que as uniões fossem por amor, por afinidade de sentimentos, afinidade de pensamentos, baseadas no respeito, nessa convivência de crescimento. Porém, hoje, o que a gente vê em muitas situações acontecem da união por conveniência. É conveniente que eu me una a essa pessoa. Naquela época de Jesus, naquela primeira leitura que eu fiz, era muito importante porque era assim, eram clãs, eram famílias que se uniam diante desse casamento. Então era um fato muito importante. Quando Jesus veio, normalmente era a mulher deixava a família dela e ia agregar o clã do marido. E quando Jesus veio, ele fez uma colocação que deixou os homens da época um pouco confusos, porque ele traz que os homens abandonassem seus lares e seguissem as suas esposas, que dessem continuidade. E isso, para eles, na época, era muito difícil, porque eles tinham essa questão muito forte do plano. Então, seguir, aumentar. Né? E hoje, o que a gente vê? Existem uniões dos clãs atuais, né, as famílias atuais, mas muitas que acontecem pelas conveniências sociais, pelas questões materiais financeiras. Às vezes, o que acontece é aquele primeiro encanto, aquela primeira fascinação, é a questão do sentimento mais, materializado, que não é o amor, é a paixão. É a paixão que fala mais alto. E daí o que acontece? O que nós vemos hoje, muitos casamentos que acontecem e depois de pouco tempo estão sendo desfeitos. Ou, às vezes, até naquele rompante da paixão, não se dá o tempo de se conhecer. Então, hoje a gente não vê muito isso, essa questão de se dar o tempo de se conhecer. Às vezes as coisas acontecem muito rápido. E nós vamos perceber coisas quando já estão acontecendo. A gente usa uma colocação que é trocar o pneu por carro andando. Então você vai perceber algumas coisas quando a situação já está acontecendo. E muitos de nós, por não termos essa maturidade, né, não suportarmos as dificuldades, a divergência de pensamento do outro, o que acaba sendo mais fácil? A separação. Então, isso acaba vindo de uma forma que o casamento pode ser banalizado por isso. Porque é uma coisa muito fácil. Eu posso me casar e eu posso descasar. E o que
o Evangelho que Kardec vem nos trazer, o olhar, ter esse olhar para a lei divina, para as leis divinas que envolvem o casamento. A primeira é a lei do amor. Se a gente tiver o amor, a gente vai conseguir passar pelas dificuldades, porque nem todas as situações dos nossos dias, nós estamos juntos, nós somos criados para viver em sociedade. E isso ocupa o nosso aprendizado. E como vai ser esse nosso aprendizado espiritual, se não pelas dificuldades? As dificuldades virão de várias formas. Seja se tem só o cônjuge, não tem filhos, ou se tem filhos, elas virão. E nós estamos juntos para vencermos essas dificuldades juntos. E crescermos juntos. Porém, né, para muitos, essa parte mais fácil é deixar de lado e separar. E eu vou buscar uma outra oportunidade, uma outra pessoa. E enquanto nós não olharmos cada um de nós, para dentro de nós, e ver qual a dificuldade, o que está impactando, o que está dificultando esse nosso relacionamento, esse não aceitar o outro como é, nós vamos estar seguindo no mesmo ciclo, no mesmo grupo. E os ciclos se repetem. E às vezes a gente acaba, entre nós não conhece pessoas que tiveram experiências, tratamentos, em que o ciclo se repete. Deixa uma pessoa que tinha determinadas características e acaba se unindo a outra com características muito parecidas. Esse olhar para nós é bem importante, né? Da situação do casamento e nos nossos aprendizados. Então, olhar com muito carinho, com muito amor para esses aprendizados que nós temos quando estamos juntos. E a outra parte que fala do divórcio, né, que é uma lei humana. Divórcio é uma lei humana. E a finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato, ou seja, aquelas uniões que não foram, que não aconteceram pelo amor, que não aconteceram pelo bem-sentir, pelo respeito. Que muitas relações podem até não existir o amor, mas existindo um respeito de parte a parte, esse relacionamento, ele vai continuar, ele vai acontecer. Mas tem muitos que têm aquele amor, paixão, e que não há o respeito, aí fica difícil de levar adiante. Porque não há o respeito, ainda não há o crescimento das duas partes. Que nós temos que ter esse olhar. E para orientarmos nossos filhos, precisamos ter essa base para dar essa orientação. Então, quando fala aqui no divórcio, é separar aquilo que já não estava fluindo, que não estava acontecendo. Aí pode vir aquela pergunta: e aquela colocação? O que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, nós voltamos a falar. Deus, do amor. Então o homem não vai se separar. Nós não vamos ter condições de mexer, de movimentar naquilo que vem de Deus. Nós só vamos mexer, separar, divorciar aquilo que não é de Deus. Aquilo que fala da materialidade, do sentimento, do orgulho, da vaidade, aquela união que aconteceu
como nós falamos, por uma conveniência. Naquele momento era conveniente. E muitos casamentos continuam, às vezes, numa relação difícil, de difícil convívio, e continuam por conta das questões materiais e sociais. E é permitido também que haja essa separação, porque muitas vezes tem muitos que está mesmo falando, né? Ah, não, eu tenho um compromisso com essa pessoa. Se eu não cumprir esse compromisso agora, eu vou vir numa outra existência e vou ter que vir com ela. Eu não quero vir com ela. Então, com ele, com ela. O amor não está aí também. O amor não está falando aí. Se eu já estou preocupada agora de não querer vir com a pessoa numa outra existência, então eu já não estou me colocando nesse olhar amoroso. E aí, a união já não está existindo. Aí é manter algo, sentimentos que não estão fluindo e que não vão fluir. E que, ao contrário, ao invés de resgatar os nossos débitos anteriores, nós estamos contraindo mais débitos. Porque se é um relacionamento que não está fluindo e que pode trazer sentimentos, raiva, mágoa, tristeza, ódio, nós estamos, ao invés de resgatar, está adquirindo mais débitos. E principalmente em situações que colocam em risco a existência, a vida de uma das partes. Nesse momento, é preciso pensar e pesar o que vai ser melhor para as duas partes. Se eu vou continuar adquirindo débitos maiores ainda que trouxemos, ou se estamos resgatando com resignação, com humildade, com amor. Esse é o resgatar. Esse é o. Agora, quando estamos pautados em achar que eu estou resgatando meu débito, mas guardando aqui dentro mágoas, e isso acaba passando para o nosso corpo através das doenças. Então, isso não está sendo um resgatar, isso está sendo um pesar. E é isso que nós não devemos trazer para nós. Né? Mais isso, mais débitos. Então, de qualquer maneira, né, a lei civil, que isso pode ter as variações em cada civilização, em cada cultura. Acho que o cabo da internet da PC. Não é, desligou a televisão. Opa. Aqui no Essa oportunidade de vivermos, para que a gente possa crescer, estar com a gente, crescer. Estarmos buscando esse resgatar débitos e resgatar essas nossas dificuldades, mas que tenhamos alguém para viver. E se vemos que não é possível, também não ficarmos nos enchendo de culpas, de erros,
mas que a gente entenda que para Deus tudo é possível e o que mais está aqui dentro. O sentimento e a intenção que move qualquer ação. Eu acho que, a princípio, era isso que gostaria de estar trazendo sobre esse capítulo. Estou aqui à disposição. Fazer alguma pergunta, uma contribuição. Olha. Vamos lá, um por vez, não estou muito ruim. Então eu vou começar então falando um pouquinho, tá? Não separar o que Deus uniu. A gente consegue visualizar isso, a família, porque é o casal e os filhos que vêm. Então, separar esses espíritos que Deus uniu, dando oportunidade para que houvesse o aprendizado. Então, essa é a união que Deus faz nas famílias. E quando há a separação, então realmente está separando todo esse propósito, todo esse ponto alto que é dado por Deus, porque a família é o ponto mais nobre que Deus nos dá. E nesta época em que viviam essa humanidade, eram homens bastante rústicos. As mulheres não tinham direitos, as mulheres não eram nem reconhecidas. E Jesus foi o primeiro que começou a abrir as portas para as mulheres e mostrar que não só as mulheres, mas todos somos portadores de imperfeições. Então, quando os homens trouxeram aquela mulher adúltera para Jesus, Jesus diz: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, aquele que não é adúltero, atire a primeira pedra. Então Jesus começou a mexer nessa situação da época. Então, independente de haver interesses materiais, financeiros e muitos outros interesses, mas a família é um ponto alto em que não poderia separar. Né? Essa é uma pequena visão que a gente tem. No momento é isso. Deixa eu falar uma coisinha. Cláudia, esse negócio de divórcio, separar as pessoas, separar os espíritos, igual eu acabei de falar, mas não é assim que acontece, porque o pai e a mãe nunca vão deixar de ser pai e mãe. Eles nunca vão romper esse laço, nem físico, nem espiritual com os filhos, né? E o pai e a mãe, eles também nunca vão se separar 100%, porque eles sempre terão que estar juntos em prol dos filhos, né? Então, eu acho que mesmo separados, divorciados, aquela união de amor continua. Se não houve amor suficiente para manter o casal unido, a família unida, mas aquele primeiro amor
que juntou, que uniu o casal e que veio os frutos, esse amor, ele nunca vai se perder. Ele sempre vai estar ali. Então, eu acho que a Valéria colocou bem, né? Quando está colocando a vida de alguém em perigo, tem que avaliar direitinho, né? E é isso. Mas que a separação espiritual aconteça, eu creio que não. Eu creio que essa permanece. Só. Obrigada. Viu? A conta chega na próxima etapa. A conta vem depois. Todos os deveres que não são cumpridos hoje. Isso que eu ia falar agora, né? A Valéria não. A Joana é bom, eu gosto quando dá uma pimentada assim no Evangelho. A Joana colocou aí um mundo utópico, né? A gente sabe que hoje, né, nós ainda temos pessoas que não têm na certidão de nascimento nem o nome do pai. Né? Então, a gente imaginar que esses espíritos se unam e que, quando tem a separação, eles conseguem compreender o papel, infelizmente a gente sabe que não é verdade. Né? Nós temos isso aqui, né? Cada um podia trazer aqui só 1000 exemplos, né? Só na cabana dava para trazer uns par. De quantos casais que frequentam a cabana, o pai não sabe nem onde o filho está. Mas, né, aqui está o nosso papel de divulgação do Evangelho. Aqui está o nosso papel de tudo aquilo que a gente pode trabalhar na nossa casa, na nossa família. De cada um nas suas frentes de trabalho, em qualquer ONG que faça parte. Né? Eu falo que esse é um tema ele é tão complexo, né? Porque quem nunca se separou acha que é muito simples, né? Não está dando certo, separa. Né? Mas não é assim, né? Que envolve muitas outras coisas, envolve sentimentos não compreendidos, envolve filhos, né? Então, esse é um tema que me causa bastante reflexão, já me causou bastante briga, né? Já me causou muita tristeza. Né? Meus pais são separados e eu tenho os primos, né, que tiveram esse processo, né? E eu tenho vários primos que eu nem conheço. Por quê? Porque são frutos dessas separações onde esses filhos só têm um sobrenome, mas que não fazem parte da nossa família, são os filhos não reconhecidos. E isso é tão profundo, sabe, gente? Alguns dias eu participei de um processo que, não sei se alguém aqui conhece constelação familiar. Esse negócio é tão engraçado porque ela virou para mim e falou assim: quantos irmãos você tem? Eu falei: eu tenho 3 irmãos. Só tenho 3 irmãos. Ela falou: não, você não tem só 3 irmãos. Esse negócio ficou na minha cabeça. Eu falei: que não é doido. Mas tudo bem. Isso aí. E assim, o que acontece? E são esses meios irmãos aí, que não existe meio irmão, né? Se todos nós somos irmãos perante Deus, por que eu estou falando de meio irmão aqui? Não teria, mas por quê? Porque são esses processos de divórcio, são esses filhos que não são reconhecidos, né? Então isso é muito complexo, mas pegando a parte que nos é importante desse evangelho, realmente é isso, né? Quando, não é que é a favor ou é contra. Num processo que não dá mais certo, a gente tem que pegar os carros que ainda tem alguma coisa e tentar seguir o nosso caminho. Através do amor, através do trabalho. Então não é porque uma pessoa se separa, não é porque uma pessoa... Porque eu sou bem sincera, às vezes eu sou um pouco radical, qualquer coisa que eu jogo no telefone, mas eu falo. Eu sou casada há
sentimentos. Por quê? Porque se não é um casamento por amor, gente, não é um casamento que tem respeito e tristeza. Conheço gente que é casada há 30 anos, que o esposo não respeita, que não tem um gesto de carinho e de afeto. Isso para todas as relações. Né? Então, assim, eu acho que são temas muito complexos e que não tem um certo e errado, mas nós aqui estamos falando do Evangelho. Né? Então, no Evangelho, bem assim que foi falado, não por futilidades, porque eu torço para o Palmeiras e ele torce para o Corinthians. Não, isso é futilidade. Mas a gente tem um ideal. Né? Eu acho que quando tem esse ideal, e esse ideal ele está até acima da religião. Né? Então, a gente tem muitos colegas do Espiritismo onde o companheiro não é espírita. E são casais que estão aí, cada um no seu processo. A pessoa não precisa, mas precisa ter o amor, precisa ter o respeito, precisa ter um propósito além de tudo. Se é um casal que tem filhos, tem que estar em comunhão com a educação dos filhos. Então isso é valioso. Né? Agora, se isso está muito divergente, porque daí, por conta de coisas que são extremamente importantes, é claro que o divórcio é a única salvação, né? Tem até um livro espírita que fala que realmente ali, naquele momento, a solução para aquele casal, o divórcio era a melhor salvação. Por quê? Porque um estava totalmente desconexo e quase que o outro estava perdendo a reencarnação. Olha para vocês terem ideia da gravidade disso. Né? Então, assim, o processo é individual. E se a gente tem uma construção de uma família, isso é muito importante. Mas tem que estar pautado no amor, né? Porque se não estiver pautado no amor, aí não importa, né? Se assinou o papel do divórcio. E essas coisas acontecem em todos os meios, né? E também no meio espírita. Nós temos uma família, um casal, que eles chegaram num ponto que ia haver separação. Aí, bom, então vamos fazer o seguinte, antes de você ir embora, vamos fazer o Evangelho. Vamos fazer o Evangelho no lar, e daí você segue o seu caminho, então. Aí depois do Evangelho no lar, ficou para amanhã, ficou para depois, e acabou-se a proposta de ir embora. Então, às vezes, falta realmente se envolver com a lei do amor. É a dificuldade, tem hora, como a Graça colocou, a Joana colocou, às vezes, há necessidade, não tem mais o que fazer. Mas, enquanto houver oportunidade, deve-se buscar, né? Porque a gente visualizou muitas experiências ao longo do tempo. E as pessoas, buscando na luz do Evangelho, ele pode até se separar, mas se tiver mais uma chance, ele vai ter fortalecimento para mais uma chance. Né? Era esse que eu gostaria de colocar. E às vezes, o relacionamento, a caminhada, não dá certo com uma pessoa que não quer dizer que não dá certo com outra. Né? E às vezes até para os filhos, tanto de uma parte de outra, os ganhos são melhores. Mas assim, não está fazendo apologias ao divórcio. Não é buscar, né, todos os meios, mas o que a gente fala aqui, né, o que o Evangelho nos trazer é que também não ficar muito fácil por essa situação, ficar alimentando a culpa, né, ao julgamento, julgando a outra parte, assim, julgando de uma forma que venha acarretar em prejuízos para cada um. Né? E tanto quanto a Georgia falou,
é interessante que na visão sistêmica, a gente não tem ex-marido, ex-mulher, ex-namorado. Não. Temos namorado número 1, namorada número 2, marido número 2, 3. Tem pessoas que têm 4, 5. Tudo bem, então passamos suas experiências, mas saber que essas pessoas foram importantes na nossa vida. Então eles não deixam de ser. Não deixam de ser. São pessoas que pela existência uns dos outros, e que têm a sua importância enquanto pessoas e uma aprendizado. Então é interessante isso, essa visão. Que não existem esse, mas sim. Só mais uma pergunta. Então, esse ponto que eu coloquei, eu conheço muitos casais que são assim. Né? Meu ex-marido, a gente se encontra em festas, as famílias têm amizade, ainda tem aquela união, aquele respeito. E assim, eu tenho muitas amigas que vivem assim. Então, é que a Sorocaba, seja, cada núcleo de pessoas tem uma realidade diferente da outra, né? A Cabana, em Josué, a realidade deles é bem diferente. Tipo, eu não consigo imaginar quando alguém conta, né? Então, é por isso que, quando eu falo, é difícil para alguém também entender, né? É isso. Eu vou fazer uma colocação aqui, eu estou um pouquinho de lado por causa da posição da mesa. Em teoria, a questão da separação não deveria acabar com o amor. Não é o fato de você separar, né, que o amor deixa de existir, que o respeito deixa de existir. Não é aquele amor, né, de início de namoro, de paixão, como a Valéria colocou no início, né? Mas é o amor pregado por Jesus, né? Onde a gente procura aplicar, né, a todas essas leis, né, do respeito, da caridade, da bondade, assim, a preocupação de querer ajudar de alguma forma, de fazer o bem. Isso deveria prevalecer, né? Eu acho um pouquinho que esse evangelho ele passa por isso. Como também a Joana colocou, não dá para a gente cravar uma situação específica, né? Falar, não pode separar, ou tem que separar, ou se separar tem que ser assim, ou se separar tem que ser assado. As coisas vão caindo aqui. E então é só um ponto de atenção, porque não existe uma fórmula mágica, né? A fórmula mágica, como foi colocado para o Evangelho, é o amor, né? É a caridade, é o respeito, independente da situação que a gente está. Se a gente, mesmo separando, conseguir manter essa relação, né? Esse respeito, esse carinho, esse cuidado, é ótimo. Agora, como eu falei, não dá para cravar, então vai ter situações e situações que tem que ser analisado, enfim. E aí é só o processo, né? Caminhando, e tá aí a reencarnação, né? Para que a gente possa, não conseguindo realizar o que precisa ser realizado, por N motivos, a gente tem a oportunidade, né? Deus nos dá essa oportunidade, né? Num outro momento, que vai vir, né? Mas é mais uma oportunidade. Mas não vamos abandonar a oportunidade de agora, né? Acho que é importante que a gente tenha essa consciência e faça o melhor que for possível. E cabe a gente que está de fora de uma situação respeitar, né? Porque também é pregado no Evangelho que não julgueis, né? Então vamos respeitar e procurar auxiliar, ajudar, como o João falou também, né?
numa situação que a gente se depare com um momento de separação, tentar fazer o melhor possível para que isso possa achar um bom termo, né? No caso do exemplo do João, o Evangelho ajudou bastante, né, naquele processo. E se for assim sempre seria ótimo, mas a gente sabe que também não é assim. Então, vamos fazer o nosso melhor quando a gente se deparar com alguma situação. É isso aí. Passando a bola. Quer falar, Bel? Também, tem 2 minutinhos, só, né? E bem pouquinho, mas eu gostaria de falar o seguinte, que as relações, né, entre pessoas, entre 2, entre 3, entre 10, entre 20, elas vêm sendo desenvolvidas, vêm sendo aprendidas desde milênios, né? Como é que se vive junto, né? Como que se convive. E hoje a sociedade vai dando tom, vai dando modelo, tem muita coisa, tem quem separa porque a amiga separou e agora está feliz da vida. E é isso. E a legislação também, tem uma hora que ela também dá o tom, as leis da lei humana também dá o tom. E vai cada um fazendo a sua história. A família, a gente sabe, né, dos espíritos, o quanto são importantes para a nossa evolução, né? Aqueles do difícil convívio são justamente aqueles que eram precisos estar por perto, né? E a gente sabe que não pode simplesmente não deu. A gente, em algum momento, neste momento, a gente já tem um pouco mais de entendimento dizendo, não, eu preciso botar amor nesse caso aqui, porque eu até tenho consciência, não vou deixar para depois, né? Eu voltar começar a aumentar minha coleção de inimigos, né? Mas, assim, como tem um formato, que a Jorge deu um tipo de modelo, a Joana deu um tipo de modelo, quer dizer, são muitas as possibilidades, né? Como é que cada um vai lidar com isso depende da maturidade intelectual, social, espiritual de cada um. É muito particular. Aí não tem como a gente botar o dedo, imagina, olha lá, ele era tão bom, separou, ela era tão boazinha, né? A gente não tem esse conhecimento, a gente tem como entrar nesse contexto, ninguém. Já dá bastante trabalho a gente cuidar da vida própria, do caminhar próprio e da relação daquele que está do teu lado ali, seja com o filho, marido, com esposa, com amigo, né? Acho que esse é o nosso propósito, né? A gente evoluir a luz do Evangelho, que o Evangelho pede, né? Que desenvolvamos nossas virtudes de afeto, de compaixão, de amor, né? É isso. Gostaria de colocar. Obrigada, Graxa. Pessoal, estamos no nosso horário, né? Um tema maravilhoso. Gratidão, Valéria, por participar sempre que possível. Obrigada a todos. E agora, nessa noite, eu não ouvi a voz do meu querido companheiro Cláudio. Vou pedir para que ele possa fazer a prece final. Pode ser, Cláudio? Não estamos escutando. Cláudio, não está escutando. Está baixo o som. Não tem nenhuma alteração com o horário nosso. Termina 8h30 normal. Para nós está baixo. Está baixo o som aqui, Cláudio. Tá. Está bem baixo. Melhorou agora? Sim. Agora sim. Bom, uma opinião sobre os minutos. Só desliga o microfone, por favor, gente. Está dando eco.
nós estamos aqui na Terra para aprender a amar. E amar somente quem nos ama é muito fácil. A gente tem que aprender a amar aqueles que nos tratam mal, que nos machucam, que nos contrariam, que nos irritam, que nos perturbam. Porque amar somente aqueles que nos amam é muito fácil. Quem disse foi Jesus. Então, aí vem aquela pergunta: quer moleza? A gente não está aqui na Terra para ter moleza. Então, as situações são sempre muito desafiadoras. E a gente está sempre convidado a amar. É o que a gente vê aqui. A gente entrou no mundo do desamor, né? Reencarnamos no mundo do desamor. Então, o amor não é dessa dimensão. Para que a gente está aqui no mundo do desamor? Para a gente aprender a amar. Não é isso. Amor incondicional. Isso significa: joga fora seu orgulho, joga fora seu egoísmo, sua falta de respeito, joga fora isso. Porque se você não aprender a amar, se nós não aprendemos a amar, nós não vamos merecer uma vaga no reino do amor. Simples. Quer uma vaga no reino do amor? Precisa fazer justo. Tem que aprender a amar. Esse é o desafio de todos nós. Senão a gente não vai conseguir uma vaguinha no reino do amor, não. A gente vai continuar a se garantir uma vaga em outra encarnação no mundo do amor. Então, meu bom Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus, meu bom Deus, Criador do Universo, suplicamos a vossa bênção, a vossa luz, para os nossos corações tão duros, tão orgulhosos, tão egoístas, tão altivos, tão imaturos, para que a gente aprenda a amar, que é o propósito principal da nossa encarnação, porque especialmente nesse momento que nós estamos vivendo de transição planetária, onde cada um de nós está fazendo a sua escolha entre Deus, entre Jesus e Mamon. Então, que Deus, Pai, ajude-nos a enxergar os nossos próprios defeitos, porque se a gente se acha perfeito, a gente não evolui, a gente estaciona. Então, evidencia, meu bom Deus, os nossos próprios defeitos para que a gente possa lutar contra nós mesmos, contra os nossos próprios pontos fracos. Que a gente aprenda a amar. Um dia, quem sabe, a gente que mereça um ingresso, uma credencial para merecer o reino de Jesus, que é o reino do amor, a dimensão do amor. Sabe? Meu bom Deus, ilumina todos nós, ilumina nossas famílias, aqueles que se reuniram nesse ambiente, que sejam encarnados ou desencarnados, ilumina as pessoas que interagem conosco, todos. Abençoa aqueles que passam pela prova dura nesse momento. Abençoa o nosso país, meu Deus. Ilumina o Brasil e com todas as autoridades e lideranças do nosso país, do nosso planeta tão necessitado. Senhor Jesus, o Senhor nos deixou a vossa paz, mas abrandai nosso coração para que nós possamos merecer a vossa paz. E agradecemos com a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso, que está no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal que está dentro de nós. Assim seja. Viva Deus, viva Jesus, Senhor Jesus, Senhor sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração.
Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Valéria. Até a próxima semana. Assim seja. Obrigado. Com Deus. Com Deus. Eu acho que a ciência gravou. Semanas seguidas de Sueli e Eduardo retornaram total. Estamos tentando. Nossa, eu já vou estar